paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome do Senhor Jesus. Então vamos responder a segunda pergunta do irmão Edivaldo Oliveira. Ele pergunta: qual a diferença de pecado de morte para pecado para a morte? Bom, esse tal pecado de morte é uma das criações, né? A criatividade dos nossos ministros, né? Na prática do ocultismo, né? Então, na prática do ocultismo, alguém, né? O que eu quero dizer? Que na congregação é tudo escondido, né? Tudo escondidinho. Então, alguém, lá pelos anos de 1940, 1950, quando a maçonaria tomou o controle, né, do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, né, com aqueles sinaizinhos, tal, com as mãos, com os pés, com os olhos, eles tomaram posse, tomaram o controle. Né? Então, começaram a praticar o ocultismo, fatiar o ministério. Né? Então, tem o presidente, tem lá a troika, que eu chamo a troika, né? 3 ou 4 que são os capangas, né? Depois tem o grupo dos 12 mais velhos, né? Depois tem o time dos 40, depois a turma dos 70, depois vem o resto da cambada, os demais anciães e tal. Fatiar o ministério. Então, tá bom. Né? Então, é o ocultismo, tudo escondido. Nós não sabemos que dia, né, que hora, em que lugar, de que maneira, se foi numa assembleia anual, se foi uma reunião numa igreja. O fato é que isso aí colou. A mentira desse homem colou. Sabe o que é quando cola? Na mente e no coração das pessoas. Porque as pessoas não conhecem o que a Bíblia diz, a abandonar o ensino das Escrituras para viver somente de cultos místicos, né? Então, alguém levantou-se para exortar a palavra e pegou o verso 16 e 17 do livro da carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 5. Diz assim, verso 16: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. O que o apóstolo João está dizendo aí é o seguinte: se você vê seu irmão numa desobediência, ore a Deus por ele. Tá? Ore a Deus por ele. Faça uma intercessão. E o Senhor vai te ouvir e vai entrar na vida dele, vai lhe dar poder para vencer o pecado, vai abençoá-lo e vai mudar a história dele. É isso que o apóstolo João escreveu nessa primeira carta, no verso 16. O verso 16 termina dizendo assim: há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Tá certo? Então, há pecado para a morte. Né? O que fez o que depois dizer? Por esse não digo que ore. Ele é para não orar. Há pecado para a morte. Então, que você vê que é grave, é alguma coisa grave. Então, é para não orar, é deixar na mão de Deus. Tá? E já que o Senhor cuida. Há pecado para a morte, e por esses digo que não ore. Não é para fazer julgamento. Pecou de morte, vai para o inferno. Não é para julgar, sabe? Não é crente. Não é para julgar. Porque não somos ninguém. Ele diz: há pecado para a morte, e por esses digo que não ore. Então, esse falso profeta, mentiroso, filho do diabo, lá no ano de 1940, 1950, não sabemos porque é tudo escondido. A maçonaria esconde tudo. Tá? Até eles nem confessam que são maçons.
Já começa por aí, começa a mentir, já de cara o cara já é um mentiroso. Porque se você perguntar para um professor de português, se ele é professor de português, ele disser que ele não é professor. Não, eu não sou, eu sou matemático. Não, eu sou operário na área de construção civil. Está mentindo. Ele é professor. Ué. O maçom, se você perguntar se ele é maçom, ele vai dizer, não, eu não. Então, de cara. Então, esse camarada, né, assumiu a tribuna, leu o verso da primeira carta de João, capítulo 5, verso 16, diz, e sacou a preposição para e colocou a preposição de. Foi então que surgiu esse tal do pecado de morte, que não existe. Não existe pecado de morte. Em se tratando de crentes. E, aliás, nem se tratando de criatura, não existe. Não existe. E se tratando do crente, não existe pecado de morte, porque não há pecado que mate o crente verdadeiro. Tá? Agora, a criatura que não crê no Senhor, ele já está morto nos seus pecados. Ele já está morto. O fim dele é a perdição eterna. Então, não existe pecado de morte para ele, porque ele já está morto. Está debaixo de condenação. Então, aqui... E o ministério mesmo, depois de um trabalho de 17 anos, para 18 anos, metendo cacete nesses homens, porque com essa história de pecado de morte, eles mataram e milhares de pessoas destruíram suas famílias. Entende? O cara, a princípio, era só o adultério e a fornicação. Era pecado de morte. Depois eles avançaram mais, né? Quando você coloca o pé na estrada da perdição, você não para. Você vai indo cada vez mais para o fundo do poço do inferno para sentar no colinho do Satanás. Então aí, se você no final de um culto chegasse para o ancião e falasse, ó, o que você pregou aí nessa noite, aí que você pregou aí está fora da palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, não diz isso. E isso nem é da nossa doutrina. Entendeu? Você ia tomar uma dura. Ele ia dizer que você estava blasfemando da palavra que Deus deu na boca dele. Entendeu? E você já ia para a marca do pênalti na primeira oportunidade. Você seria atirado no poço do inferno. Entendeu? Expulso da igreja. Da pior maneira, fora daqui. Você é um cão que botou seu próprio vômito. Você é uma porca lavada. Você é uma cadela. Entendeu? Você é um cadáver. Você está morto. Você é das minhas ovelhas. E a pessoa, como tiraram a Bíblia do centro de atenção da igreja, a pessoa ninguém sabe o que a Bíblia diz. Né? Muita gente fala, alguns se suicidaram. Tiraram suas próprias vidas. Né? Outros, por ter a sua personalidade assim, fragilizada, são pessoas problemáticas, né? Bipolar e outros problemas assim de psique, entrar em depressão profunda, ficarem infelizes, derrotados, desejando a morte, não tendo coragem de tirar a sua vida. É um conflito incrível isso, terrível, né? Outros se atiraram no vício, no pecado, na prostituição, nas drogas. Por quê? Porque se Deus está dizendo que ele não sou mais dele, não pertenço mais a ele, que eu não sou das suas ovelhas, que eu estou condenado, então o sujeito vai para o mundo. Outros puseram um saco de lixo nas costas e saíram pelas estradas, se alimentando dos restos de comida. Entendeu? Então, por quê? Porque o cara, né, perverteu o sentido da palavra de Deus. Ele perverteu o sentido da palavra de Deus e criou o pecado de morte. O ano passado, em 2016, o ano retrasado, na Assembleia de 2016, saiu esse ensinamento.
O tópico 33 diz: não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versos 16 e 17, está escrito: há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina da igreja, cabe ao ministério julgar. Está aí. Procura aí o tópico 33 da lista do ano 2016 para entender isso. E eu tomei conhecimento disso no final do ano de 2016, por alguém que esteve presente nessa reunião, um ancião que esteve presente nessa reunião. E então, esse ancião que esteve presente informou o nosso irmão, ele é o Nício Fabre. Ele falou para o irmão Fabre e disse que esse ancião contou para ele que aquele que passou esse ensinamento na Assembleia do Brás, do dia 2 de abril de 2016, exortou que se algum irmão encontrar um pecador, uma pecadora na rua, não os despreze. Está entendendo? Não? Lá na tribuna do Brás, lá em 2016, dia 2 de abril de 2016, quem trouxe esse ancião que eu li alguns minutos, esse ensinamento que eu li, o tópico 33, que eu li aqui alguns minutos, 1 minuto ou 2 minutos atrás, exortou que se você encontrar um pecador ou uma pecadora na rua, não os despreze, abrace-os e ajude-os a se levantar. E se estiver na igreja sentado ao lado de um pecador e de uma pecadora, do mesmo modo não a despreze. Saúda-os com amor. E diz assim, na exortação da palavra, no momento de passar os ensinamentos, o irmão disse ainda que não devemos, em hipótese alguma, julgar. Muito pelo contrário, temos que abraçar, pois somente Deus conhece os corações e sabe se o tal é pecador ou pecadora, se já recebeu ou irá receber de Deus o perdão. Está entendendo? Então, esse ensino, eu estou lendo aqui o testemunho pessoal de alguém, o nome dele é Onício Fabre, está aí na internet, pode perguntar para ele, tá? Ok? Ele vai confirmar isso. Esse testemunho que ele deixou aí na internet, e que eu tomei conhecimento no final de 2016. Né? Que esse ancião que ouviu esse ensinamento na Assembleia passou para Onício Fabre, e eu tomei conhecimento pelo testemunho do irmão Onício Fabre. Então, não existe essa história de pecado de morte. Agora, por que aconteceu isso? Por que esse ministério vai dar conta? Né? São almas perdidas, estão debaixo de condenação. Por quê? Mataram milhares de almas, destruíram milhares de famílias ao longo de 70, 60, 70 anos. Entendeu? Porque isso que fizeram e que estão fazendo, o ocultismo, e perverter o sentido da palavra de Deus, estão fazendo o tempo todo. Perverte o ensino da palavra de Deus e faz uma doutrina herética e diabólica. Essa foi uma doutrina, pecado de morte, uma doutrina diabólica, criada para os homens e mataram milhares de almas. Vão responder por isso. Por quê? Não existe, o crente verdadeiro não perece. Deus destrói a carne, mas a alma ele não toca. A alma é dele, está salva por toda a eternidade. O Senhor Jesus diz lá no capítulo 10,
27. Ele diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Está dizendo aí, ó, Senhor Jesus, Deus que se fez homem, habitou entre nós, nosso Salvador, nunca hão de perecer. Mas a nossa irmandade está indo atrás de homens que dizem, não, que é isso? Perece sim, perece. Por quê? Porque eles dão mais valor ao que disse Tiago, numa má interpretação do ensino de Tiago, e usam o ensino de Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus, para contradizer o ensino do apóstolo Paulo. Como no comentário anterior, no vídeo anterior, eu comentei o que disse Edivaldo Oliveira, né? Citando o Tiago. Tiago diz que o pecado consumado gera morte. Entende? Então ele entende que essa morte, é a morte espiritual. Quando não é a morte espiritual, é a morte física. Tiago está escrevendo para pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Então, é por isso que creem, né? Não, que é isso? Jesus acho que estava meio doidão, né? Quando falou que nunca perecerão, nunca hão de perecer. Né? Acho que tá meio doidão. Imagina, Tiago falou, né? Que perece sim. O Anselmo falou. Tal. Nessa turma. O Senhor Jesus diz assim, termina dizendo, e ninguém as arrebatará da minha mão. O crente está na mão, o verdadeiro crente está na mão do Senhor Jesus. Está na mão do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo, da minha mão, ninguém arrebata. Mas esses homens, seguidores de Tiago, né? Seguidores da boca do ancião, não, diz, o diabo, ó, poderoso, ele arranca da mão de Jesus, ele pega a mão de Jesus assim, ó, e abre assim, ó, tá vendo? E tira o crente e leva o crente para o inferno. Esses homens que estão aí, eles acreditam mais no diabo do que no que disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus continua dizendo, o Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer, está na mão do Senhor Jesus, está na mão do Pai. E o que cria a nossa irmandade? Não. Arranca assim, arrebata assim, o diabo pode arrebatar, e o diabo arranca a mão de Deus assim, e abre a mão do Senhor Jesus, ó, e leva o crente para o inferno. É isso que esses homens acreditam, né? Acredita lá no São Tiago, que é coisa dura, viu? O apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, diz assim, o meu Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever, ó, está escrito aqui, ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas esses camaradas estão indo atrás de homens que dizem, não, separa, que é isso? Os anjos, os principados separam o crente do amor de Deus, as criaturas separam o crente do amor de Deus. Claro. Então, fazer o quê, né? Na realidade, não são crentes em Jesus Cristo. Né? Não são crentes em Jesus Cristo. São crentes no São Tiago, são crentes no homem, acreditam mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Fazer o quê com esse tipo de gente, né? Eu estou aqui pregando o Evangelho da Salvação. Você examina o Evangelho de João, leia lá, ele fala por 20 vezes. Quem crê em mim tem a vida eterna, não é? Vai ter a vida eterna, não sei se vai ter, quem sabe tenha. Nada disso. Quem crê tem, estamos conversando. Vai lá e lê, né? Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.